Preciso agendar outra data porque tenho que resolver um problema urgente. Olha, minha gente, tem história que a gente escuta e pensa, não é possível que isso tenha acontecido de verdade. Mas aconteceu. E aconteceu com a Amanda, uma mulher que tinha a vida tão bem arrumada, tão plastificada, que parecia saída de uma revista de decoração da zona sul do Rio. Amanda era o tipo de pessoa que confiava demais, sabe? Ela tinha aquele brilho no olho de quem acredita no amor romântico, no final feliz. E o final feliz dela tinha nome e sobrenome. Macon Siqueira. Macon era um arraso. Alto, sorriso de comercial de pasta de dente, falava manso, vestia-se impecavelmente. Ele se apresentava como um consultor de investimentos, desses que falam termos chiques em inglês e prometem que você vai ficar rico dormindo. Ele não era podre de rico, mas tinha aquele jeito de quem seria muito rico logo. Eles estavam juntos há 3 anos e o casório já estava marcado. Um festão na Marina da Glória, tudo pago, planejado nos mínimos detalhes. Amanda, que era dona de uma clínica de estética de sucesso na Barra, tinha investido não só o coração, mas também uma parte considerável do patrimônio dela no futuro dos dois. Ela tinha dado a Macon a procuração para gerenciar a parte financeira dela. Afinal, ele era o especialista. A confiança. A confiança é uma coisa bonita, mas nas mãos erradas vira papel picado. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que a cidade para, quando o castelo de cartas da Amanda começou a desmoronar. Ela estava no consultório, atendendo uma cliente, quando o celular vibrou com uma notificação de e-mail que ela nunca deveria ter aberto. Não era propaganda, não era spam. Era um aviso extrajudicial de um escritório de advocacia em São Paulo. O assunto era curto e grosso: execução de garantia hipotecária. Amanda franziu a testa. Que garantia? Ela tinha 3 imóveis, todos quitados. O principal era o apartamento de cobertura onde ela morava com Macon, na Avenida Lúcio Costa. Ela abriu o PDF e o sangue sumiu do rosto dela. Ali, em letras miúdas, estava o nome dela, o CPF dela e a assinatura dela, que parecia exatamente a dela, carimbada numa procuração que ela não se lembrava de ter assinado, dando o apartamento da Barra como garantia em um empréstimo gigantesco. E não era só isso. O e-mail mencionava que o empréstimo estava ligado a uma empresa de fachada que prometia retornos absurdos, um tal de Phoenix Capital. O valor? Um número que fez o estômago de Amanda revirar. 5 milhões de réis. E o pior, o prazo de carência havia expirado e a Phoenix Capital tinha sumido do mapa. Os credores estavam vindo atrás da garantia, ou seja, do apartamento dela. O golpe. Não era só traição de cama, era um golpe financeiro meticulosamente planejado. Macon não era um consultor, era um parasita. Amanda saiu da sala de atendimento como um zumbi, cancelou a agenda do dia e correu para casa. Ela precisava de Macon. Não para perguntar o que ele tinha feito, mas para perguntar por que ele tinha feito. Chegando no apartamento, o silêncio era ensurdecedor. O cheiro do perfume importado dele ainda pairava no ar, mas ele não estava lá. A mala de viagem que ele usava para as viagens de negócios também não estava. O computador dele tinha sumido da mesa. O cofre embutido no armário, que guardava os documentos mais importantes, estava aberto e vazio. Macon tinha evaporado. Amanda ligou. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Na 11ª, ele atendeu, com aquele tom de voz calmo e meloso que ela tanto amava. Meu amor, o que foi? Estou numa reunião importantíssima em São Paulo. O corpo de Amanda tremia tanto que ela teve que se apoiar na parede. Macon, onde você está? Eu recebi um e-mail sobre a Phoenix Capital e a hipoteca do apartamento.
Houve um silêncio longo, pesado, do outro lado da linha. O Macon que ela conhecia se dissolveu naquele silêncio. Amanda, escuta. É complicado. Eu tive que fazer uns movimentos arriscados, mas é só temporário. Eu vou resolver. Fica tranquila. Resolver? Você deu o meu apartamento como garantia num esquema de pirâmide, Macon. Você me roubou. Você usou o meu nome. A voz dela era um grito rouco, cheio de dor e incredulidade. Não use essa palavra. Eu estava tentando multiplicar o nosso dinheiro para o casamento ser ainda maior. Mas as coisas saíram do controle. Você me traiu, não só comigo, mas com a minha vida. Eu te amo, Amanda. Eu juro. Mas eu preciso de tempo. Não liga mais para esse número. Eu te ligo quando estiver seguro. E então, ele desligou. Simples assim. O homem que jurou amor eterno, que tinha o cheiro dela impregnado nas camisas, que ia ser o pai dos filhos dela, tinha acabado de roubá-la e jogá-la fora como lixo. Naquele momento, Amanda não sentiu raiva. Sentiu um vazio tão grande que parecia que o peito dela tinha virado um buraco negro. Ela tinha perdido a casa, as economias e, o pior de tudo, a própria identidade. Ela tinha sido uma idiota, uma otária. O que se faz quando a vida desaba? Para Amanda, a resposta foi imediata e desesperada. Beber. Beber até que a dor física fosse maior que a dor emocional. Ela pegou a chave do carro. Sim, ela sabia que não devia, mas a razão tinha ido embora junto com Macon. Dirigiu até um bar de esquina em Copacabana que ela nem conhecia e começou a virar taças de vinho tinto como se fossem água. Ela chorava, ria de nervoso, falava sozinha e bebia mais. O garçom, um senhor já acostumado com as tragédias cariocas, apenas reabastecia a taça, olhando para ela com pena. Foram horas. Horas de luto pela vida que não existiria mais. Quando ela finalmente saiu do bar, já era madrugada. A chuva tinha dado uma trégua, mas o ar estava pesado, carregado de umidade e desespero. Amanda estava completamente bêbada. Não era a bebedeira engraçadinha. Era a bebedeira depressiva, perigosa. Ela precisava ir para Niterói, onde sua mãe morava e onde, talvez, ela pudesse ter um sofá para dormir, já que o apartamento dela estava prestes a ser tomado. Ela dirigia devagar, a visão turva, o rádio ligado em alguma música brega que só aumentava a melancolia. E foi ali, na subida da ponte Rio-Niterói, que a história dela tomou um rumo totalmente inesperado. Um rumo que, se ela estivesse sóbria, jamais teria imaginado. A ponte é um lugar de passagem, de pressa. Ninguém para na ponte. Mas Amanda viu algo estranho. Um carro parado no acostamento, o pisca-alerta ligado. E mais à frente, uma silhueta escura, agarrada à grade de proteção, olhando para o abismo da Baía de Guanabara. A princípio, ela tentou ignorar. O álcool dizia: "Seus problemas já são grandes demais, Amanda. Não se meta." Mas aí, o Macon canalha, o golpe, a dor de ser enganada, tudo isso se misturou com a cena que ela via. E de alguma forma torta, bêbada e desesperada, ela sentiu uma conexão com aquela figura na beira. Era como se o universo estivesse dizendo: "Você perdeu tudo, mas ainda não perdeu a vida. Esse aí está prestes a perder os dois." Ela freou bruscamente, o pneu cantando no asfalto molhado. O carro parou a poucos metros do homem. Amanda cambaleou para fora do carro. O vento da ponte, que já é forte, parecia querer derrubá-la. Ela mal conseguia manter o equilíbrio, mas começou a andar em direção ao homem. Ele era alto, vestia uma calça social e uma camisa branca amassada. Estava de costas para ela, a cabeça baixa, os braços segurando firmemente o corrimão. "Ei! Moço!" A voz de Amanda saiu embolada, arrastada. O homem não se mexeu. "Moço, por favor, não faz isso!" Amanda chegou mais perto. Ela estava cheirando a vinho e a desgraça. "Ei, eu sei que é difícil,
Eu sei que o mundo vira de ponta cabeça, mas não é assim que a gente resolve. O homem finalmente se virou. Ele tinha o rosto pálido, barba por fazer e os olhos vermelhos, inchados de choro. Era um homem bonito, na casa dos 30 e poucos anos, mas a dor nele era palpável. Vai embora, moça, me deixa em paz. A voz dele era um sussurro vazio. Não, eu não vou embora. Amanda gritou, dando um passo em falso e quase caindo. Ela se apoiou na grade, bem ao lado dele. Você acha que só você está na merda? Você acha que a sua dor é a única que existe nessa cidade? O homem a encarou, confuso com a intensidade e a embriaguez dela. Eu acabei de perder tudo, tudo. Meu noivo, o Meikon, um desgraçado, um golpista. Ele usou o meu nome para dar a minha casa de garantia, num esquema de pirâmide fajuto. Ele fugiu. Sumiu. Eu não tenho mais onde morar. Eu estou falida e estou bêbada, caramba. Eu deveria estar pulando aqui com você. O desabafo era histérico, mas honesto. As lágrimas de Amanda escorriam, misturando-se com a maquiagem borrada. O homem, que estava pronto para se jogar, ficou paralisado. Ele estava esperando ser interceptado por um policial, por um socorrista, por alguém que falasse frases de efeito prontas. Ele não esperava ser abordado por uma mulher rica, fedendo a álcool, que estava em uma situação tão calamitosa quanto a dele. Você está bêbada, ele constatou, sem emoção. E daí que eu estou bêbada? Ela retrucou, apontando para o abismo. Pelo menos eu tenho um motivo. Eu fui traída, roubada, humilhada. E você? O que fez você vir para cá? O seu time perdeu o campeonato? A pergunta, carregada de ironia bêbada, atingiu o homem. Ele soltou um riso seco e amargo. Não, meu time não perdeu. Eu perdi a minha família e o meu propósito. Eu estava no auge da minha carreira. Analista de risco sênior, um dos melhores do país, trabalhando com milhões. E eu cometi um erro. Um erro que custou o emprego, a credibilidade e a confiança da minha esposa. Ele fechou os olhos e o tremor voltou ao seu corpo. Eu não aguento a vergonha. Eu sou o Rodrigo e eu sou um fracasso. Amanda olhou para o Rodrigo. Ele não parecia um fracasso. Parecia um homem destruído pela pressão e pelo erro. E, de repente, ela viu uma faísca de humanidade que o Meikon jamais teve. Ah, Rodrigo. Amanda suspirou, apoiando a cabeça na grade fria. Fracasso é quem rouba a confiança dos outros. Você perdeu dinheiro, certo? Eu perdi tudo, inclusive o senso de ridículo, porque eu estou aqui, bêbada, gritando com um estranho na ponte. Ela o puxou com uma força que ela nem sabia que tinha, afastando-o da beira. Vem cá. Não pula. Pelo menos não agora. Eu preciso de alguém sóbrio para me dizer que Meikon vai pagar por isso. Eu não aguento mais beber sozinha. Rodrigo hesitou. A ideia de pular era sedutora, um alívio final. Mas a visão daquela mulher, cambaleante e desesperada, que apesar de tudo tinha se importado o suficiente para parar o carro, o fez recuar. Ele não podia morrer sabendo que tinha deixado uma bêbada chorando sozinha na ponte. Eu te levo para casa, disse Rodrigo, sentindo a adrenalina baixar e a razão retornar lentamente. Não! Amanda balançou a cabeça veementemente. Você não vai me levar para casa. Você vai me levar para um lugar onde tenha café forte e onde você possa me dizer como é que um analista de risco consegue rastrear um golpista desgraçado antes que ele fuja do país. Porque eu não vou deixar o Meikon se safar. Rodrigo olhou para o carro de Amanda, para a chave que ela segurava frouxamente e depois para a escuridão da baía. Ele tinha vindo para a ponte para acabar com o seu sofrimento e sua vergonha. Agora, ele estava sendo recrutado por uma vítima de golpe para começar uma vingança. Talvez, pensou Rodrigo, ajudar aquela estranha fosse o único jeito de provar para si mesmo que ele ainda servia para alguma coisa. Que ele poderia usar a sua mente brilhante não para destruir, mas para reconstruir. Tudo bem, Amanda. Eu não vou pular.
Mas você precisa me prometer que vai me dizer cada detalhe desse tal de Macon. Porque se ele fez um esquema de pirâmide usando seu nome, ele deixou rastros. E eu sou muito bom em encontrar rastros. Amanda sorriu, um sorriso torto, mas genuíno. Eu sabia que o universo não podia ser tão cruel. Ela se agarrou ao braço de Rodrigo, usando-o como apoio. Meu carro está ali. Onde a gente toma esse café? Em Niterói. Conheço uma lanchonete que fica aberta 24 horas perto do centro. Você precisa desintoxicar. E eu preciso de um plano. Rodrigo, o ex-analista de risco que estava prestes a pular da ponte, pegou as chaves do carro de Amanda e a ajudou a entrar no banco do passageiro. Ele olhou para o seu próprio carro abandonado e pensou: que se dane, a vida me deu um novo trabalho. E assim, no meio da madrugada, na ponte Rio-Niterói, a vítima do golpe e o homem que perdeu tudo selaram uma aliança improvável. Uma aliança forjada no desespero e na promessa de justiça. Quando chegaram à lanchonete, um lugar simples, com balcão de inox e cheiro forte de pão na chapa, Amanda desabou na cadeira. Rodrigo pediu 2 cafés pretos fortíssimos e um copo d'água com gás para ela. Certo, Amanda, disse Rodrigo, sentando-se à frente dela, a postura já de profissional. Vamos começar do começo. O que exatamente esse Macon fez e como ele conseguiu sua assinatura? Amanda, ainda grogue, começou a narrar a história, pontuando cada frase com soluços e flashes de raiva. Ela falou do noivado, da clínica, da procuração que ele pediu para facilitar os investimentos. Ele me convenceu que era para agilizar a compra de um terreno em Búzios, um investimento que faríamos juntos. Eu assinei um monte de papéis em branco porque eu confiava nele, Rodrigo. Rodrigo balançou a cabeça. Não era incomum. Golpistas usam a emoção como principal ferramenta. Ele não usou o seu nome só para hipotecar seu apartamento, Amanda. Pelo que você descreveu, ele usou a sua credibilidade para atrair mais vítimas para essa Fênix Capital. Ele colocou você no centro do esquema. Se ele sumiu, os credores e as vítimas vão vir atrás da pessoa que aparece como garantidora. E essa pessoa é você. A realidade, dita em voz alta, atingiu Amanda como um soco. Então eu não só perdi tudo, como posso ser presa? Calma. Não vamos nos adiantar. Nossa prioridade agora é provar que você foi vítima, e não cúmplice. E para fazer isso, precisamos de 2 coisas: localizar Macon e congelar os ativos dele antes que ele saia do país. Rodrigo pegou um guardanapo de papel e uma caneta que ele tirou do bolso. O analista de risco estava de volta e o desespero de minutos atrás na ponte parecia ter sido drenado dele, substituído por uma concentração fria. Macon não é burro, ele planejou isso. Mas ele também é vaidoso. Ele deve ter deixado algum rastro digital. Você tem acesso ao e-mail profissional dele? Alguma senha antiga? Amanda tentou se concentrar, forçando a memória a trabalhar em meio à névoa do álcool. O e-mail... Ele usava um e-mail corporativo, mas eu sei que ele tem um Gmail antigo, da época da faculdade. E a senha? Eu acho que era o nome do nosso cachorro, com a data do aniversário dele. Rodrigo anotou no guardanapo. Ótimo. Agora, você lembra de alguma conta bancária que ele usava para movimentar valores altos? Ele deve ter criado contas offshore ou em bancos digitais menos fiscalizados para dispersar o dinheiro das vítimas. Ele falava muito de uma conta em um banco nas Ilhas Cayman. Ele dizia que era para não pagar impostos, e ele usava um aplicativo criptografado para falar com os sócios. Rodrigo sorriu levemente. Era um sorriso de predador farejando a caça. Ilhas Cayman é o básico. Ele deve ter usado intermediários. Mas se ele usou seu nome e seus bens como garantia, ele teve que movimentar o dinheiro dele, o lucro do golpe, de alguma forma. E é aí que ele errou. Rodrigo olhou para Amanda, que bebia o café com a mão trêmula. Escuta, Amanda, eu sei como esses caras pensam. Eu passei 10 anos da minha vida ajudando bancos a se protegerem de fraudes como essa.
Eu sei exatamente como rastrear a trilha do dinheiro. Se o Macon ainda estiver no Brasil, a gente consegue pegar ele. A esperança era uma sensação estranha depois de tanta desgraça. E como a gente faz isso? A polícia vai demorar meses. A gente não vai esperar pela polícia, Amanda. A gente vai fazer o trabalho de detetive. Eu preciso de um lugar seguro, um computador rápido e acesso a tudo que você tem dele. Documentos, extratos, faturas de cartão. Eu perdi o apartamento. Eu só tenho a clínica. Perfeito. A clínica tem internet e um escritório. É o nosso quartel-general. Rodrigo pagou a conta do café, pegou as chaves do carro de Amanda e, pela primeira vez em meses, sentiu uma descarga de adrenalina que não era pânico, era propósito. Ele estava usando seu conhecimento para o bem, para ferrar um golpista e não para tentar se matar na ponte. Me leva para sua clínica, Amanda. O sol já está quase nascendo e a gente tem um Macon para caçar antes que ele pegue um voo internacional. Eles saíram da lanchonete. O ar da manhã era frio e limpo. A embriaguez de Amanda estava dando lugar a uma ressaca brutal, mas também a uma determinação renovada. A vingança, ela percebeu, era um estimulante poderoso. Ao chegarem na clínica de estética, um local elegante e cheiroso que contrastava com o caos em suas vidas, Rodrigo sentou-se na mesa de trabalho de Amanda. Ele parecia um hacker de filme, ligando o computador, abrindo janelas e pedindo as informações que ela havia memorizado. Vamos começar com esse e-mail antigo, disse Rodrigo, digitando rapidamente. Amanda, com a cabeça latejando, deu a senha. O nome do poodle, a data de nascimento do Macon. Bingo. A caixa de entrada estava lotada, mas em meio a spams e e-mails antigos, havia uma pasta oculta, nomeada apenas com um ponto final. Aí está a vaidade, murmurou Rodrigo. Ele achou que ninguém seria curioso o suficiente para checar uma pasta vazia. E dentro daquela pasta estava o mapa do tesouro. Conversas criptografadas, planilhas de investimento com nomes de vítimas e, o mais importante, comprovantes de transferência de grandes somas para contas em paraísos fiscais. Ilhas Cayman, Hong Kong e, o mais interessante, uma conta na Holanda, em nome de uma empresa de fachada que ele mesmo criou. Ele está movimentando o dinheiro para a Europa. E o que isso significa? Perguntou Amanda, o coração acelerado. Significa que ele está se preparando para fugir. E a Holanda geralmente é um ponto de parada antes de ir para lugares sem extradição. Temos no máximo 48 horas. Rodrigo inclinou-se sobre o teclado, a luz da tela refletindo em seus olhos concentrados. Você me disse que ele usou seu nome como garantidora. Se ele fez isso, ele deixou uma trilha legal que nos permite entrar com uma ação de emergência. Eu conheço os trâmites. Vou levantar todos os documentos que provam a fraude e, em seguida, entrar com um pedido de bloqueio judicial de todos os ativos ligados ao CPF dele e às empresas de fachada. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado de emergência. Não se preocupe com isso agora. Meu antigo escritório tem contatos. Eu sei exatamente quem chamar. E para ser sincero, Amanda, eu não estou fazendo isso por dinheiro. Rodrigo olhou para ela e havia uma profundidade e uma seriedade que ela não tinha visto antes. Eu vim para o Rio para me afogar na minha própria culpa. Você me tirou da beira do precipício. Você me deu um propósito. Vamos quebrar esse Macon. Vamos fazer ele pagar por ter destruído a sua vida. E no processo, talvez eu consiga reconstruir a minha. O dia amanheceu. O cheiro de café forte se misturou ao cheiro de produtos de beleza da clínica. Amanda, sentindo a dor da ressaca e a adrenalina da caçada, sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais a noiva ingênua. Ela era uma vítima em busca de vingança. E ela tinha um aliado inesperado, um ex-analista de risco suicida que conhecia o lado podre do sistema financeiro como ninguém. O jogo tinha começado. E Macon,
Em algum lugar, ainda não sabia que a noiva que ele roubou estava prestes a se tornar o seu pior pesadelo, auxiliada pelo homem que ela salvou da ponte Rio-Niterói. Eles tinham 48 horas. Era hora de correr. A clínica de estética da Amanda, que sempre foi um santuário de paz, cheiros suaves e música ambiente, virou de repente o QG de uma operação de guerra. O sol já tinha nascido, mas lá dentro, a luz da tela do computador era o foco principal. Amanda estava sentada no sofá de couro, enrolada em uma manta, com a cabeça latejando. A ressaca era terrível, mas a adrenalina que o Rodrigo injetava no ambiente funcionava melhor do que qualquer analgésico. Rodrigo estava em pé, falando ao celular em um tom baixo e rápido, usando uma linguagem que parecia código. Jurisdição, ativo disperso, liminar de urgência. Ele estava de volta ao seu elemento. O desespero da ponte Rio-Niterói tinha sumido, substituído pela frieza calculista de um profissional de elite. Escuta, Cássio, eu sei que eu te devo desculpas. Muitas. Rodrigo falava no telefone, andando de um lado para o outro. Mas isso é sério. Não é um favor pessoal. É uma bomba relógio. O cara é um golpista de pirâmide. Usou a noiva como garantidora em 5 milhões e está liquidando tudo para fugir pela Holanda. Ele tem no máximo 48 horas. Cássio, do outro lado da linha, era um dos melhores advogados de direito empresarial e financeiro do Rio e também ex-colega de faculdade de Rodrigo. A relação deles tinha azedado quando Rodrigo teve seu próprio deslize profissional, mas a gravidade da situação parecia ter superado a mágoa. Sim, Cássio, eu tenho a trilha do dinheiro. Eu rastreei as transferências da Fênix Capital para as offshores. Eu tenho a prova que a assinatura da Amanda foi usada sem o consentimento dela, sob fraude. O que eu preciso é de um mandado de segurança e um bloqueio cautelar de ativos assinado por um juiz que entenda de fraude financeira. Hoje. Rodrigo desligou o telefone e olhou para Amanda. Cássio concordou. Ele vai levantar a papelada e entrar com o pedido de bloqueio. Mas ele precisa de 3 coisas, e precisa rápido. Primeiro, a procuração original que você deu a Macon. Segundo, a notificação extrajudicial que você recebeu. Terceiro, o máximo de extratos bancários e e-mails que provem a movimentação fraudulenta de Macon. Amanda engoliu em seco. A procuração e a maioria dos documentos importantes estavam no cofre. O cofre que Macon esvaziou. E os extratos? Eu guardava tudo em uma pasta no meu escritório de casa. Mas, se Macon sabia que eu ia atrás dele, ele deve ter levado. O QG da vingança parecia prestes a ruir antes mesmo de começar. Sem os documentos originais que provassem a posse de Amanda e a fraude de Macon, o advogado Cássio não teria como convencer o juiz a agir em caráter de urgência. Calma. Pensa como Macon. Ele é arrogante. Ele não ia carregar pilhas de papel. Ele deve ter pegado o que era essencial para a fuga e o que poderia incriminá-lo diretamente. Mas o resto, o que ele achava que era burocracia inútil, ele deve ter deixado para trás. Ou pior, escondido. Rodrigo olhou para o relógio. O tempo estava correndo. Precisamos ir para o seu apartamento, Amanda. Agora. A ideia de voltar para o ninho que havia sido profanado por Macon revirou o estômago de Amanda. Mas a necessidade de recuperar o que era dela era maior que a náusea. Eles dirigiram o carro de Amanda até a Barra da Tijuca. O condomínio de luxo, com seus seguranças impecáveis, parecia alheio à tragédia que se desenrolava. Ao entrar no apartamento, o cheiro de Macon era quase insuportável. Era a lembrança do falso amor, da traição. O apartamento estava limpo, arrumado. Macon tinha sido meticuloso, levando apenas o essencial. "Onde você guardava a sua papelada?" perguntou Rodrigo. "No meu escritório, naquela estante." Rodrigo foi até a estante e começou a vasculhar. Pasta por pasta. Vazia. Ele levou tudo. Amanda andou pela sala, sentindo-se invadida e violada novamente. Ela parou perto da cristaleira,
onde guardavam os presentes de casamento mais caros. Ela se lembrou que Macon sempre dizia que documentos devem ser escondidos à vista. Onde é que esse traste esconderia 5 milhões de euros em papel? Ela murmurou, mais para si mesma. Rodrigo parou. Espera. Onde você assinou a procuração? Mas na sala de jantar. Ele me pediu para assinar enquanto eu estava de saída para a clínica. Ele disse que era só para agilizar o processo do Búzios. Amanda foi até a mesa de jantar, uma peça de design italiano. Ela começou a passar a mão sob a mesa, na parte inferior. Macon tinha mania de esconder coisas com fita adesiva por baixo dos móveis. Ele achava que era muito esperto. E bingo! Colada sob a pesada mesa, havia uma pasta fina, quase imperceptível. Rodrigo a puxou. Dentro estavam cópias de documentos de compra e venda dos imóveis de Amanda e, mais importante, a cópia da procuração que Macon usou para hipotecar o apartamento. Não é o original, mas é o suficiente para o Cássio começar o processo de fraude, disse Rodrigo, o alívio visível em seu rosto. E tem mais. Olha isso. Na pasta havia um extrato bancário. Não das contas de Amanda, mas de uma conta que Macon usava para despesas pessoais. E ali, o último débito grande chamou a atenção de Rodrigo. Pagamento de reserva. Flat 302, Leblon. Leblon? Ele disse que estava em São Paulo? Ele mentiu sobre a cidade, mas não mentiu sobre o luxo, explicou Rodrigo, já ligando para Cássio para passar as primeiras informações. Ele não está em fuga ainda. Ele está escondido, esperando o momento certo para transferir o último lote de dinheiro e sumir. Ele deve ter alugado um flat por temporada para se manter discreto. Rodrigo olhou para Amanda com uma determinação fria. Macon está no Rio, Amanda, e ele está a poucos quilômetros daqui. Agora, Cássio vai entrar com o pedido de bloqueio. Nosso trabalho é rastrear a localização exata dele. Nos escritórios de Cássio, a máquina legal começou a girar. O advogado, intrigado e um pouco chocado com a história de Rodrigo, preparou a petição, destacando a urgência e a fraude evidente. Enquanto Cássio enfrentava a burocracia do judiciário carioca, Rodrigo e Amanda voltaram para a clínica. Rodrigo precisava da internet de alta velocidade e de um ambiente controlado para o próximo passo, o rastreamento digital. Se Macon está em um flat alugado, ele está usando internet. E se ele está finalizando a transferência dos ativos, ele está acessando as contas. Ele cometeu o erro fatal de ficar perto demais. Rodrigo, usando um software que ele havia desenvolvido em seu antigo emprego e que era teoricamente ilegal para uso civil, mas ele não estava em posição de se preocupar com ética agora, começou a cruzar dados. Ele usou o número da reserva do flat e o e-mail antigo de Macon. Pelo IP que ele usou para acessar a conta da Fênix Capital hoje de manhã, ele está usando o Wi-Fi de um prédio na Avenida Delfim Moreira. O endereço bate com o flat 302. Ele está lá! Amanda mal conseguia respirar. Sim, e ele está ativo. Ele está transferindo os últimos valores. Rodrigo monitorava a tela, que mostrava um fluxo constante de dados. O dinheiro das vítimas estava sendo drenado dos fundos de fachada e consolidado em uma única conta na Holanda. São 4,7 milhões de dólares. Esse é o valor que ele conseguiu embolsar. Assim que ele transferir o restante, ele vai sumir. A ansiedade na clínica era palpável. Rodrigo estava em uma corrida contra o tempo, monitorando a transação financeira, enquanto Cássio estava no fórum, implorando a um juiz para assinar o mandado. Preciso de mais um detalhe, Amanda. Macon tem algum parente ou contato no exterior? Algum plano de fuga que ele tenha mencionado? Ele tem um primo em Portugal, o Tiago. Ele dizia que o Tiago era o contato na Europa. Rodrigo digitou: Tiago, Portugal. Bingo! Ele comprou uma passagem. Voo noturno hoje para Lisboa, com conexão em Amsterdã. O voo sai do Galeão em 7 horas. 7 horas.
Era o prazo final. Cássio precisa do bloqueio agora. Eu sei. Rodrigo estava agitado, mas mantinha o foco. O bloqueio judicial só funciona se for emitido antes da transferência final. Se o dinheiro chegar à Holanda, acabou. Enquanto isso, no fórum, Cássio enfrentava a rotina lenta e cansativa da justiça brasileira. Ele estava tentando convencer o juiz da vara empresarial, Dr. Menezes, de que a situação exigia uma ação imediata. Meritíssimo. A fraude é clara. A vítima, Amanda, foi usada como garantidora. O réu está em vias de fuga internacional. Se não houver o bloqueio imediato, o ativo será irrecuperável. Dr. Menezes, um homem mais acostumado a disputas contratuais do que a golpes financeiros internacionais, estava hesitante. Dr. Cássio, entendo a urgência, mas o senhor está pedindo uma medida extrema, com base em cópias de documentos e uma denúncia de fraude. Onde estão as provas cabais? As provas cabais estão sendo rastreadas neste exato momento, meritíssimo. Meu cliente, um ex-analista de risco sênior, está monitorando as transferências. O réu está liquidando os ativos. Ele tem um voo para Lisboa hoje à noite. Cássio pegou o celular e ligou para Rodrigo. Rodrigo, o juiz precisa de algo mais concreto. Ele não vai assinar o mandado só com a sua palavra. Na clínica, Rodrigo estava suando frio. Ele olhou para a tela. O fluxo de transferência estava quase completo. Cássio, eu preciso de 2 minutos. Eu vou gerar a prova. Rodrigo voltou para o monitor. Ele sabia que Maicon estava usando um sistema de segurança de 2 fatores para as transações finais. Ele precisava de um hack rápido. Amanda, o celular que Maicon usava para o trabalho, ele levava ele para onde? Sempre no bolso. Ele tinha medo de perder. E a senha? Você lembra de algo? Ele era obcecado por números. A senha do celular. Acho que era a data do aniversário da mãe dele, seguida por 777. Rodrigo, em um ato de desespero calculado, usou o e-mail antigo de Maicon e a senha que Amanda forneceu para tentar acessar o sistema de segurança da Fênix Capital. Ele não queria entrar. Ele queria gerar um alerta. Ele conseguiu forçar uma redefinição de senha. O sistema enviou um código de confirmação para o celular de Maicon. No flat no Leblon, Maicon, que estava relaxado bebendo uísque e assistindo o saldo de sua conta na Holanda crescer, recebeu a notificação. Maicon franziu a testa. Quem estava tentando acessar? Ele ignorou. Faltava pouco para a transferência terminar. Mas o alarme foi o que Rodrigo precisava. Ele usou o registro de acesso não autorizado para gerar um relatório de atividade de alto risco, que mostrava o IP de Maicon e a tentativa de movimentação de fundos em massa. Cássio, enviei o relatório agora. Isso prova a fuga e a atividade suspeita. É o suficiente. Cássio recebeu o PDF e correu para a mesa do juiz. Meritíssimo, o relatório de atividade. O réu está sendo alertado sobre a invasão. Ele vai acelerar a fuga. Dr. Menezes leu o relatório. A descrição detalhada da tentativa de fraude e o rastro digital eram convincentes. E a urgência, finalmente, era inegável. Muito bem, Dr. Cássio. Eu concedo o bloqueio cautelar, mas o senhor tem a responsabilidade de apresentar as provas cabais em 72 horas. O juiz assinou o mandado. Cássio tirou uma foto da assinatura e enviou para Rodrigo. O bloqueio estava feito. Na clínica, quando Rodrigo viu a foto da assinatura do juiz, ele soltou o ar que parecia estar segurando desde a noite anterior. Conseguimos, Amanda. O bloqueio está emitido. E o que isso significa? Significa que o Maicon pode tentar transferir o dinheiro o quanto quiser, mas ele não vai sair das contas dele. O dinheiro está travado. Ele é um homem rico com um saldo bancário que ele não pode tocar, e ele tem um voo em poucas horas. O sorriso de Amanda era de pura satisfação. Era a primeira vitória, o primeiro golpe de volta. Mas Rodrigo sabia que a batalha estava longe de terminar. Maicon não era apenas um golpista, ele era um criminoso vaidoso e perigoso.
Ele vai saber em minutos, Amanda. Assim que ele tentar finalizar a transferência, o sistema bancário dele vai informar o bloqueio judicial. E ele vai ficar furioso. Ele vai saber que foi você. Ótimo. Que ele saiba. Não, não é ótimo. Ele está no flat 302, Leblon. Ele vai tentar fugir, mas ele também vai tentar se vingar ou pelo menos recuperar alguma coisa. Ele pode vir atrás de você. A adrenalina de Amanda começou a dar lugar ao medo. O que a gente faz? Chamamos a polícia? Ui, a polícia ainda vai demorar para agir. Eles precisam de um mandado de prisão. E para isso, Cássio precisa consolidar as provas. Nosso foco agora é prender Macon antes que ele chegue ao galeão. Rodrigo olhou para a tela do computador, onde o IP de Macon ainda estava ativo. Ele está ligando para alguém. Ele está desesperado. A vingança tinha virado uma caçada perigosa. Eles tinham conseguido travar o dinheiro, mas o predador estava livre, ferido e encurralado. Rodrigo pegou as chaves do carro de Amanda novamente. Nós vamos para o Leblon, mas não para confrontá-lo. Eu tenho uma ideia. Se Macon está desesperado, ele vai cometer um erro. E eu sei exatamente como fazê-lo cometer esse erro. Amanda hesitou. Ir para o Leblon não é perigoso? É, mas se ele fugir, perdemos a chance de pegar ele e de provar que você é inocente. Você quer justiça ou quer se esconder? A pergunta de Rodrigo atingiu o ponto certo. Eu quero ver a cara dele quando ele descobrir que a noivinha dele o ferrou. Vamos para o Leblon. A viagem da Barra para o Leblon foi tensa. Rodrigo explicou seu plano. Macon é metódico. Ele deve ter uma mala de emergência com passaporte, dinheiro vivo e um celular descartável. Ele não vai sair do flat até o último minuto. Mas ele está esperando que o dinheiro caia. Quando ele vir o bloqueio, ele vai ter duas opções. Tentar reverter o bloqueio ou fugir imediatamente. Ele vai escolher fugir, mas ele não vai embora de mãos vazias. Ele vai tentar pegar o quê? Qualquer coisa de valor que ele possa vender rapidamente. Joias, relógios. Ou, o mais importante, documentos que o liguem à Fênix Capital. Ele vai querer apagar o rastro. O plano de Rodrigo era simples e arriscado. Ele usaria a expertise de Macon contra ele mesmo. Ao chegarem na Avenida Delfim Moreira, o sol da tarde brilhava sobre os prédios luxuosos. Rodrigo estacionou o carro a uma distância segura e observou o flat 302. Ele não pode nos ver. Se ele nos vir, ele vai correr pela saída de serviço. Rodrigo pegou o celular e mandou uma mensagem criptografada para Cássio, pedindo que ele acionasse discretamente a Polícia Federal, PF, no Galeão, informando que um indivíduo procurado por fraude financeira estaria tentando embarcar em um voo para Lisboa com conexão em Amsterdã. Isso vai atrasar ele no aeroporto, mas não garante a prisão. Rodrigo precisava de algo que fizesse Macon sair do flat agora. Ele usou o computador do carro para acessar um sistema de gestão de entregas que ele havia monitorado através do e-mail de Macon. Macon havia pedido um serviço de motoboy de emergência para levar um pacote importante ao Galeão. Macon está enviando a mala de emergência separadamente. Ele quer ter certeza que, se for pego, pelo menos o dinheiro vivo e o passaporte falso estarão a salvo. Rodrigo cancelou o motoboy. Ele vai perceber o cancelamento e vai surtar. Ele vai ter que sair do flat para levar a mala ele mesmo ou encontrar outro motoboy. Minutos depois, o celular de Macon, que Rodrigo estava monitorando, tocou insistentemente. Era o número do motoboy cancelado. Macon estava desesperado. A transferência não havia sido concluída, e agora a entrega de sua rota de fuga havia falhado. Ele vai sair, disse Rodrigo. Ele não tem tempo para pedir outro motoboy. Ele tem que ir para o aeroporto. Rodrigo e Amanda se esconderam em um café em frente ao prédio, fingindo ser um casal normal tomando um expresso. A espera foi angustiante. 5 minutos. 10 minutos. Então, a porta principal do prédio se abriu. Macon saiu apressado, vestindo uma camisa social cara, calças escuras e óculos de sol,
mesmo com o sol já baixo. Ele carregava uma mochila preta pequena, daquelas de marca, que certamente continha a rota de fuga dele. O rosto dele estava tenso, pálido, a arrogância habitual substituída por um pânico mal disfarçado. Ele estava andando rápido em direção à rua, procurando um táxi ou um carro de aplicativo. "É ele", sussurrou Amanda, o ódio queimando em seus olhos. "Calma. Não faça contato visual." Rodrigo pegou o celular e enviou uma mensagem de texto anônima para Macon. Ele usou um número descartável com a mensagem. A mensagem era um blefe duplo. A PF ainda não estava oficialmente atrás dele, e o bloqueio era recente. Mas a menção de Amanda e a informação precisa sobre a PF no aeroporto causaram o efeito desejado. Macon parou no meio da calçada, como se tivesse levado um choque elétrico. Ele leu a mensagem 2 vezes, o rosto se contorcendo em uma mistura de fúria e terror. Ele olhou para o relógio. O tempo estava curto. Se ele fosse para o aeroporto, seria pego. O dinheiro estava bloqueado. De repente, ele virou e começou a correr na direção oposta, em direção a uma rua lateral, abandonando a ideia de ir direto para o galeão. "Ele está correndo", disse Amanda. Ele não está correndo, Amanda. Ele está voltando para o apartamento." "Mas por quê?" "Ele tem certeza de que nós sabemos onde ele está. E se ele não pode fugir com o dinheiro, ele vai tentar levar o que sobrou. Ele vai atrás dos documentos físicos que o incriminam. Ele deve ter escondido o laptop principal dele ou algo crucial. Ele vai tentar limpar o rastro antes que a polícia chegue ao flat." Rodrigo tinha antecipado o movimento. O desespero de Macon o faria voltar para o covil para destruir as provas. "É agora, Amanda. Você precisa ligar para o 190, mas não diga que é golpe financeiro. Diga que você foi vítima de violência doméstica e que seu ex-noivo, Macon Siqueira, está armado e voltando para o apartamento, ameaçando destruir provas. Dê o endereço exato do flat 302. "Violência doméstica? Mas ele não me agrediu." "Não importa. A polícia atende à violência doméstica com muito mais urgência do que fraude financeira. E Macon é perigoso. Se ele for pego tentando destruir provas, a PF vai ter mais facilidade para mantê-lo preso." Amanda, sentindo o peso da mentira, mas entendendo a necessidade da tática, pegou o celular e fez a ligação, a voz tremendo de forma convincente. Ela deu o endereço e o nome. Rodrigo, enquanto isso, ligou para Cássio. "Cássio, Macon está voltando para o flat 302. Ele está prestes a destruir provas. Ligue para o juiz e peça um mandado de busca e apreensão de emergência, citando a destruição de provas e a ameaça iminente." A teia de aranha que Rodrigo havia tecido estava se fechando. O analista de risco estava usando todas as brechas do sistema legal e os pontos fracos da mente de um golpista para garantir a captura. Em menos de 10 minutos, 2 viaturas da Polícia Militar, com sirenes discretas, convergiram para a Avenida Delfim Moreira. Eles viram Macon entrando apressadamente no prédio. Os policiais, alertados sobre a violência doméstica, agiram rapidamente. Rodrigo e Amanda assistiram de longe. Os policiais entraram no prédio. O silêncio do lado de fora era ensurdecedor. Amanda agarrou o braço de Rodrigo. "Será que deu certo?" "Se ele estava dentro do flat, sim. A polícia está autorizada a entrar em caso de flagrante de violência ou destruição de provas." Segundos depois, o prédio se agitou. Macon estava sendo retirado do flat 302, algemado, com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Ele tentava argumentar, apontando para a mochila, mas os policiais o ignoravam. Eles o colocaram na viatura. Amanda e Rodrigo, escondidos no café, observaram a cena. A vingança, embora amarga, tinha um sabor inegável de justiça. Macon, o noivo perfeito, o consultor de investimentos,
estava sendo levado preso, não por causa da burocracia do crime financeiro, mas por uma denúncia de emergência de violência. Conseguimos, disse Rodrigo, exausto, mas com um brilho nos olhos. Ele está preso. E o dinheiro está bloqueado. Amanda olhou para Rodrigo, o homem que ela tinha salvado de pular da ponte. Ele tinha salvado a vida dela e a vida financeira dela, em troca. Rodrigo, o que acontece agora? Agora Cássio entra em cena. O juiz vai emitir o mandado de busca e apreensão. Os policiais vão encontrar o laptop e o celular principal dele, cheio de provas. A denúncia de fraude será formalizada e a PF vai assumir o caso. Você está segura, Amanda, e Macon vai passar um bom tempo explicando a história da Fênix Capital. A tensão começou a se dissipar, dando lugar a uma exaustão profunda. A corrida de 48 horas tinha terminado em 12. Amanda sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez não eram de dor, eram de alívio e gratidão. Você me salvou, Rodrigo. Você me devolveu a minha vida. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Você me salvou primeiro, Amanda. Você me deu um motivo para não desistir. E o sistema financeiro do Macon? Ele nunca foi tão exposto. Eles saíram do café. O sol estava se pondo sobre o Leblon. O primeiro capítulo da vingança estava concluído. Mas havia ainda um detalhe que Rodrigo não tinha contado a Amanda. Um detalhe sobre o dinheiro que Macon havia transferido antes do bloqueio e que seria a chave para o futuro dos dois. Enquanto voltavam para Niterói, Rodrigo pensou no que tinha visto no extrato bancário do Macon. Embora a maior parte do dinheiro estivesse bloqueada, Macon, em um ato de extrema cautela, havia criado uma conta de emergência, uma pequena reserva de 50 mil RIs, que ele havia transferido para um banco digital pouco antes de Rodrigo acionar o bloqueio. Esse dinheiro, embora pequeno perto dos milhões, estava livre. E Rodrigo sabia que esse valor era o pagamento dele, a ponta solta que o sistema de Macon tinha deixado. Ele não precisava mais se afogar na culpa. Ele tinha o suficiente para recomeçar. Mas, mais importante, ele tinha Amanda. E a promessa de que, juntos, eles fariam Macon pagar cada centavo, reconstruindo não apenas a vida financeira dela, mas também a reputação de um analista de risco que encontrou a redenção na beira de uma ponte. O próximo passo seria o confronto legal, e eles precisavam estar preparados. Eles voltaram para Niterói. O sol já tinha mergulhado no mar, e a cidade estava acendendo suas luzes, alheia ao drama que tinha acabado de se desenrolar no Leblon. Amanda, no banco do passageiro, estava num estado de choque calmo. O medo tinha ido embora, substituído por uma sensação estranha de poder. Rodrigo dirigia devagar, a exaustão pesando nos ombros. Ele não era mais o homem que se arrastava para a beira da ponte. Ele era um estrategista que tinha acabado de derrubar um criminoso de colarinho branco em menos de um dia. E agora, Rodrigo? A voz de Amanda era um sussurro rouco. Agora, a justiça faz o trabalho dela, Amanda. Cássio está no comando. Ele já acionou o juiz para o mandado de busca e apreensão. Quando a polícia revistar aquele flat, eles vão encontrar o laptop de Macon e os documentos que provam a fraude da Fênix Capital. O que aconteceu nas próximas 48 horas foi um furacão de papelada e manchetes de jornal. Cássio, o advogado, cumpriu sua promessa. Ele usou a prisão em flagrante de Macon por ameaça e tentativa de destruição de provas para obter o mandado de busca. E minha gente, o que eles encontraram naquele flat daria um filme de suspense. O Macon, o noivo de sorriso perfeito, tinha um esquema de pirâmide tão complexo que envolvia dezenas de vítimas, desde aposentados a empresários ingênuos. Ele tinha planilhas detalhadas, áudios de negociações e, o mais humilhante para ele, um diário digital onde ele zombava da burrice de Amanda e de como ela era a bucha de canhão perfeita para garantir seus golpes.
Quando a mídia pegou a história, o noivo golpista, a noiva traída, a fuga cinematográfica no Leblon, virou um escândalo nacional. A foto de Macon algemado, com a cara de quem tinha acabado de perder a aposta da vida, estampou os principais jornais. Amanda não precisou falar nada. Ela era a vítima, a heroína inesperada que, mesmo bêbada e de coração partido, tinha encontrado a força para desmascarar o vilão. O apartamento da Barra, o pivô de todo o golpe, foi o primeiro a ser salvo. Com as provas da fraude, Cássio conseguiu uma liminar que anulava a hipoteca. O juiz entendeu que Amanda era a principal credora lesada pelo próprio Macon e que a garantia hipotecária havia sido obtida sob coação e fraude. O apartamento é seu de novo, Amanda, disse Cássio, ligando para ela uma semana depois, o tom profissional misturado com admiração. E o bloqueio dos 4,7 milhões de reais está mantido. O dinheiro vai ser usado para ressarcir as vítimas, começando por você. A vida de Amanda, que havia desabado, estava sendo reconstruída, peça por peça. E o Macon? Ele se deu mal, e muito. A denúncia por fraude financeira, estelionato e lavagem de dinheiro era robusta. Ele não conseguiu fiança. O noivo, que prometia luxo e riqueza, estava mofando numa cela superlotada, tentando explicar aos seus novos colegas de cela o que era uma offshore nas Ilhas Cayman. Enquanto o circo legal se desenrolava, a parceria entre Amanda e Rodrigo se aprofundava. Eles montaram um escritório temporário na clínica de estética. Rodrigo estava ajudando Cássio com a análise forense dos dados de Macon, transformando planilhas em provas irrefutáveis. Uma noite, depois de passar horas revisando extratos, Rodrigo olhou para Amanda. Preciso te falar de uma coisa. Amanda parou o que estava fazendo. O tom de Rodrigo era sério, mas não tenso. O que foi? Mais uma empresa fantasma do Macon? Não. É sobre o dinheiro. Naquela manhã, antes do bloqueio ser finalizado, Macon conseguiu fazer uma última transferência. Uma conta de emergência. Ele moveu 50 mil para um banco digital que eu não consegui incluir na liminar a tempo. Amanda franziu a testa. 50 mil. Não era nada perto do que ela tinha perdido, mas era uma quantia considerável. E o que aconteceu com esse dinheiro? Ele está lá, em uma conta com nome de pessoa física, em um banco que Macon achou que era seguro. Eu tenho acesso, porque eu rastreei o IP e quebrei a senha usando as informações que você me deu. Rodrigo olhou para ela, esperando a reação. Esse dinheiro legalmente é produto de crime. Ele deveria ser bloqueado e devolvido às vítimas. Mas, na prática, Amanda, esse dinheiro é a ponta solta. E eu acredito que ele é o nosso pagamento. Nosso pagamento? Sim. Você perdeu suas economias, sua paz. Eu perdi minha carreira e quase minha vida. Nós fizemos o trabalho que a polícia levaria meses para fazer. Nós desmascaramos um criminoso. E o sistema dele, na sua arrogância, deixou essa migalha para trás. Rodrigo abriu um sorriso cansado. Eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz porque precisava me sentir útil de novo. Mas se a gente usar esses 50 mil reais para começar de novo, para estruturar nossa defesa legal, para eu te ajudar a gerenciar a clínica e te proteger de futuros golpes, eu consideraria isso justiça poética. O dinheiro que o golpista guardou para si será usado para ferrar ele de vez. Amanda pensou na proposta. Ela olhou para Rodrigo. Ele não estava roubando. Ele estava, novamente, usando sua mente brilhante para reverter a lógica do crime. Você acha que é certo? É o que Macon faria, só que para o mal. Nós estamos fazendo para o bem. É o nosso fundo de emergência. Certo. Então, o nosso fundo de emergência. Você sabe como transformar 50 mil reais em 500 mil reais? Certo, analista? Rodrigo riu, uma risada gostosa e relaxada que ela não tinha ouvido antes. Eu sei exatamente como proteger esse dinheiro e fazê-lo trabalhar para a gente. O risco agora é calculado. O tempo passou. As semanas viraram meses.
Macon continuou preso, sem conseguir reverter o bloqueio. Sua vida desmoronou. Amanda, por outro lado, estava florescendo. Ela voltou a tocar a clínica, mas com uma diferença crucial. Ela tinha Rodrigo ao seu lado. Rodrigo não era mais só o ex-analista de risco. Ele se tornou o CFO, diretor financeiro da clínica Amanda. Ele reestruturou as finanças dela, implementou sistemas de segurança digital que fariam a Fênix Capital parecer amadora e, o mais importante, usou os 50 mil reais para criar um capital de giro seguro e rentável. A parceria profissional se transformou em algo mais profundo, mais sólido do que o amor falso que ela tinha vivido com Macon. Eles eram a prova de que o trauma pode forjar laços inquebráveis. O amor deles não nasceu de jantares à luz de velas ou promessas vazias. Nasceu de cafés fortes, noites em claro encarando telas de computador e a adrenalina compartilhada da caçada. Era um amor forjado na resiliência, na capacidade de se levantar depois de cair. Uma tarde, Amanda e Rodrigo estavam no terraço do apartamento da Barra, o mesmo que Macon quase levou embora. O sol estava se pondo sobre o mar, pintando o céu de laranja e roxo, como só o rio sabe fazer. "Sabe, Rodrigo", disse Amanda, virando-se para ele. "6 meses atrás eu estava voltando para cá, bêbada, achando que minha vida tinha acabado. Você estava prestes a pular da ponte. E agora estamos aqui, salvos um pelo outro." Rodrigo a abraçou. O cheiro de café e honestidade dele era o novo perfume da segurança. "Você me ensinou que a vida é mais do que números e estabilidade, Amanda. É sobre propósito. E você me ensinou que o propósito às vezes está em ferrar o cara errado." Eles riram. A leveza era um presente que eles tinham conquistado a duras penas. A clínica de Amanda prosperou. E Rodrigo, com sua reputação restaurada pelo sucesso do caso Macon, que se tornou um estudo de caso sobre como rastrear fraudes, abriu uma consultoria de risco especializada em proteger pequenos e médios empresários de golpes financeiros. Ele chamou a empresa de Ponte de Saída, em homenagem ao lugar onde tudo começou. 1 ano depois, Macon foi condenado a mais de 10 anos de prisão. O dinheiro bloqueado foi repatriado e devolvido às vítimas. Amanda não só recuperou seu patrimônio, como ganhou uma nova visão de mundo. Ela não era mais ingênua, era esperta e tinha ao seu lado o melhor analista de risco do país. Eles decidiram morar juntos. Não teve festa na Marina da Glória, não teve vestido de noiva caríssimo. Teve apenas uma mudança de chaves, um brinde com vinho tinto. Só um copo, dessa vez. E a certeza de que a vida, mesmo quando desaba, sempre oferece uma segunda chance. O dia do aniversário de Rodrigo chegou. Amanda o levou para um passeio de carro, sem dizer o destino. Eles cruzaram a ponte Rio-Niterói. Não era mais um lugar de desespero, mas de memória. Rodrigo olhou para o local onde ele tinha parado o carro, pronto para desistir de tudo. "Eu nunca mais vou olhar para essa ponte da mesma forma", ele disse com a voz embargada. "Nem eu", respondeu Amanda sorrindo. Eles desceram a ponte e seguiram para a praia de Icaraí. Amanda estacionou o carro e tirou um embrulho pequeno do porta-luvas. "Feliz aniversário, meu analista de risco favorito." Rodrigo abriu. Era um chaveiro simples, de metal. Gravado nele, as coordenadas exatas do ponto da ponte Rio-Niterói, onde eles se encontraram pela primeira vez. "Onde a nossa vida começou", disse Rodrigo, tocando o chaveiro com carinho. "Onde a gente percebeu que, por mais que a gente caia, sempre tem alguém para nos puxar de volta", completou Amanda. Eles se beijaram ali, com o cheiro de maresia e a promessa de um futuro seguro. Rodrigo havia perdido tudo, mas ganhou a chance de ser honesto consigo mesmo e de salvar a mulher que, bêbada e quebrada, o impediu de pular. Amanda havia sido roubada e traída, mas ganhou a justiça e um amor que não era plastificado, mas real, humano e forte. Eles provaram que no Rio de Janeiro
Em meio ao caos e aos golpes, a esperança e a vingança, às vezes, andam de mãos dadas, construindo um futuro sólido, tijolo por tijolo. E tudo isso, minha gente, começou por causa de um Macon safado e um homem que estava a um passo do abismo. Que ironia, não é mesmo? Mas a vida é assim, cheia de curvas e pontes. E a deles, finalmente, estava no caminho certo.